Você já imaginou um Brasil onde transporte público é 100% gratuito? Simplesmente chegar no ônibus, entrar e seguir o caminho. Pois, se prepare, o governo Lula quer transformar isso na grande bandeira política de 2026. Mas será que essa história da tarifa zero é mesmo possível? Ou é mais uma promessa eleitoral disfarçada? E, o mais importante, quem é que paga essa conta? Fica comigo porque hoje a gente vai destrinchar o que está por trás desse novo discurso do governo, o impacto real dessa proposta e por que ela pode mudar completamente o rumo da política brasileira nas próximas eleições. 1. O retorno de um Lula com um discurso claro. Depois de quase 3 anos de um governo que parecia mais reativo do que propositivo, o presidente Lula finalmente encontrou uma narrativa forte e com um apelo popular gigantesco, isenção do imposto de renda até R$ 5.000, já entregue, e agora transporte público gratuito como promessa para 2026. Essa virada é importante. Até pouco tempo, o governo parecia sem marca, sem um símbolo claro para mostrar ao eleitor. Agora, a narrativa está montada: combate à desigualdade, alívio para o bolso dos mais pobres e a velha mensagem de tirar dos ricos para ajudar quem precisa. Política é narrativa, e Lula, que sempre foi um dos maiores comunicadores da política brasileira, entendeu o poder disso. Segundo, o discurso que cola na cabeça do eleitor. A ideia da tarifa zero é simples e poderosa. O governo diz que quer garantir mobilidade urbana gratuita, principalmente para quem depende do transporte público todos os dias. E convenhamos, num país onde milhões gastam boa parte do salário só para se locomover até o trabalho, isso pega em cheio no cotidiano das pessoas. É concreto, é palpável, é populista e é politicamente genial. Enquanto a oposição está desorganizada, sem discurso e sem candidato definido, o governo arma um plano com cara de realização social, que pode facilmente se transformar em pauta de campanha. 3. Mas quem paga essa conta? É aqui que o discurso bonito encontra a realidade dura. Transporte público gratuito tem custo, e custo alto. Não existe almoço grátis. E no Brasil, alguém sempre paga essa conta. Especialistas estimam que a tarifa zero em todo o país custaria bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Isso exigiria subsídios federais e repasse de verba para estados e municípios, o que impacta diretamente o orçamento. Ou seja, o governo teria que criar novas fontes de arrecadação ou cortar gastos em outras áreas. E é aí que entram os debates sobre taxação de fortunas, grandes lucros, exportações e até dividendos enviados ao exterior. O mesmo discurso que começou com a isenção do imposto de renda, agora se conecta à tarifa zero. É uma sequência planejada. Os pobres pagam menos, os ricos ajudam mais e o Estado garante os direitos. É um pacote completo e, politicamente, muito bem construído. 4. O papel de Haddad e o tabuleiro de 2026. Nos bastidores, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ganhou protagonismo. Fontes próximas ao governo dizem que Lula entregou a Haddad a missão de liderar os estudos técnicos sobre a tarifa zero, e isso não é coincidência. Em 2013, quando era prefeito de São Paulo, Haddad foi um dos primeiros a discutir modelos de gratuidade no transporte público, depois das famosas manifestações de junho. Agora, 12 anos depois, Lula prepara o terreno político. Haddad, com a imagem de gestor técnico, pode ser o nome para disputar novamente o governo de São Paulo em 2026, desta vez armado com uma bandeira poderosa. E convenhamos, prometer transporte gratuito em São Paulo, o estado que mais movimenta passageiros por dia, é um discurso que fala direto ao eleitor da classe trabalhadora. 5. A estratégia por trás da tarifa zero. A jogada é clara. Lula quer reconstruir a imagem de governo realizador, depois de 2 anos lidando com pautas polêmicas, crises internas e desgaste de imagem. Agora, ele se reposiciona como o presidente que combate a desigualdade de forma prática. Primeiro, reduzindo o imposto para quem ganha até R$ 5.000. Depois, prometendo transporte gratuito para quem mais precisa. Na prática, isso cria uma sensação de entregas concretas. O discurso é simples, direto e poderoso. No meu governo, quem ganha pouco paga menos e anda de graça. Isso é comunicação política de alto nível. É emocional, fácil de entender e difícil de combater.
A oposição pode até tentar discutir custo, viabilidade ou orçamento, mas isso não importa tanto na cabeça do eleitor, porque no fim, o que fica é o sentimento: Lula está fazendo algo por mim. 6. O cenário político e a reação do mercado. Nos últimos dias, o chamado mercado financeiro reagiu com certo mau humor. O motivo? Justamente a percepção de que Lula voltou ao jogo, e forte. Até pouco tempo, analistas apostavam que Tarcísio de Freitas seria o nome natural da direita para 2026. Mas o cenário mudou. Tarcísio enfrenta divisões internas, falta de unidade entre bolsonaristas e dificuldade de construir uma imagem nacional. E enquanto isso, Lula retoma o controle do discurso e pauta o debate. Em vez de reagir a crises, ele criou uma agenda positiva. E quando o governo pauta, a oposição corre atrás e perde tempo. O mercado percebeu isso. O jogador que nunca foi carta fora do baralho, como muitos analistas têm dito, voltou a dar as cartas. 7. O fator simbólico. O que essa proposta representa? A tarifa zero não é só uma ideia sobre transporte, é uma mensagem simbólica. Representa a tentativa de Lula de se reconectar com as bases que sempre o sustentaram. O povo trabalhador, o eleitor urbano, o brasileiro que sente o peso da passagem todo dia. E mais, é uma resposta indireta ao discurso da direita, que ficou presa em temas como anistia, polarização e ataques pessoais. 8. Mas o risco é real. O problema é que essa estratégia tem um risco. A conta precisa fechar. E, se o governo não conseguir mostrar de onde vem o dinheiro, a promessa pode virar um tiro no pé. Promessas ambiciosas costumam gerar expectativa popular altíssima. E, se não forem cumpridas, o efeito pode ser devastador. A memória do eleitor é curta, mas não é inexistente. Além disso, prefeitos e governadores terão um papel decisivo, porque o transporte urbano é responsabilidade municipal. Sem apoio dos estados e prefeituras, a tarifa zero pode virar uma bandeira bonita, mas impraticável. 9. O impacto possível em 2026. Se o plano funcionar, o impacto eleitoral é gigantesco. Lula pode entrar em 2026 com 2 vitórias simbólicas no bolso: isenção do imposto de renda, entregue, tarifa zero em fase de implantação, promessa de continuidade. Com isso, ele constrói um discurso de transformação social real, capaz de mobilizar o eleitorado mais fiel e seduzir o eleitor indeciso. A oposição, enquanto isso, ainda tenta se entender. O resultado? Lula chega à campanha pautando o debate e ditando a agenda. E mesmo que a proposta da tarifa zero não saia do papel completamente, o simples fato de colocá-la na mesa já muda o jogo, porque política, no fim, é percepção. 10. Conclusão. O jogador voltou a dar as cartas. Depois de anos sendo acusado de não ter rumo, Lula encontrou uma narrativa clara, emocional e politicamente vencedora. Combate à desigualdade com medidas práticas. Pode dar certo? Pode. Pode sair caro? Com certeza. Mas, do ponto de vista estratégico, é brilhante. Enquanto a oposição se perde em disputas internas, o governo coloca um tema popular no centro do debate e entrega o recado. O meu governo é o governo que ajuda o trabalhador e dá dignidade a quem pega ônibus todo dia. E com isso, Lula volta a ser o que sempre foi, um jogador experiente, que sabe o valor de uma boa narrativa e que agora volta a dar as cartas do tabuleiro político brasileiro. Se você gostou desse vídeo, curta e comente o que mais podemos esperar para essa bandeira de campanha dos próximos anos. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder mais deste conteúdo e ficar sempre por dentro do que acontece no nosso Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo.